esse texto, né, eu vim estar trazendo para os irmãos, fala do rei Nabucodonosor, que ele era o rei da Babilônia naquela época. Então aqui a palavra do Senhor vai falar que ele levantou, né, uma estátua de ouro, a qual seria o Deus, né, para o povo adorar. Só que, meus irmãos, como ele sabia que se ele deixasse de forma facultativa, ou seja, se a pessoa queria adorar, né, de ir lá e adorar a imagem, ele sabia que o pessoal muitos não iam adorar. Então o que ele quis fazer aqui? A gente dá a entender que ele quis fazer um tipo só de crença, ou seja, um tipo só, né, de religião. E com isso, então, qual era a forma que ele tinha como obrigar o povo? Através de decretos, o qual ele usou aqui, a palavra fala, os governadores, os prefeitos e todos os oficiais, né, das províncias. E Sadraque, Mesaque e Abednego faziam parte das províncias. Então o que eles aproveitou e fez esse decreto? Porque o decreto ele obriga, né? Assim como a gente tem a Constituição brasileira, que fala que a gente tem que seguir os decretos, assim também funcionava naquela época. Então, como ele ordenou, né, como era um decreto, então ali aqueles que ajudaram o rei, né, a fazer esse decreto, para eles queriam agradar o rei. Então, né, eles repararam que Sadraque, Mesaque e Abednego, quando tocavam o som de trombeta de música, eles não iam lá e adoravam as imagens. Então o que eles fez? Eles foram lá, procurou o rei e passou para o rei, né, que Sadraque, Mesaque e Abednego não estaria cumprindo os decretos o qual ele fizeram. Então ali o rei, né, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Então ali ele falou com eles, né, que ficou sabendo que eles não estão adorando e que estariam fazendo novamente, né, para tocar as músicas, tocar os instrumentos para poder adorar a imagem. E aqui na Bíblia falou que eles então falam com o rei, né, Nabucodonosor, né, que se nós já sabendo, ó rei, que não serviremos ao teu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então, ou seja, eles ainda continuam fiel a Deus, ainda que custava a morte, né, eles ainda continuaram firmes e fortes, recusando então adorar somente ao nosso Cristo Jesus Cristo. Então, com isso, irmãos, quem é a palavra que eu quero trazer para nessa noite? Era para simplesmente estar alertando a igreja, né, porque a vinda de Jesus está próxima e muitas coisas que a Bíblia relata que irá acontecer, já começou a acontecer. Então, como em vários países já estão fazendo aí, de poder estar modificando a Bíblia, de poder estar fazendo decretos que vai contra a vontade do nosso Senhor. Então assim, eu venho lá, passando para a igreja ficar preparada, porque quando chegar esse tempo, a qual pode chegar de você não poder mais ler a Bíblia, você não poder mais pregar, porque se você pregar vai acontecer como no caso aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego. Para você estar firme, pode lembrar dessa palavra, lembrar que eles foi valente. E agora que eu vou falar para a edificação, que vocês não devem ficar preocupados, com isso, porque Sadraque, Mesaque e Abednego não ficaram preocupados, porque sabiam que o Senhor poderia os livrar. E também se um exemplo, tudo é conforme a vontade do Senhor, se ele não livrasse, mas que se eles morreriam, eles estariam com Jesus, eles acreditavam em nome de Jesus. Então por isso eu vim trazendo aqui, porque a gente vê vários relatos, até mesmo que os nossos governantes estão tentando fazer decretos, que vai contra a vontade do Senhor, que vai contra os valores cristãos que Deus deixou na terra, deixou na Bíblia, na palavra sagrada. Então por isso que eu vim aqui para estar transmitindo para os irmãos. E eu vou estar deixando um versículo complementado, que é Salmos capítulo 46, versículo 1, que eu creio que foi que Sadraque, Mesaque e Abednego levou na hora, glória
glórias a Deus, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E ele foi socorro bem presente na hora da angústia de Sadraque, Mesaque e Abednego. Tanto é que a Bíblia vai relatar que o rei Nabucodonosor, naquele disperso de seus ali, ele chega lá na fornalha e ele acha algo diferente. Ele manda chamar os soldados e fala assim: olha, eu falei para vocês lançar 3 homens, por que estão procurando esse ladrão? Porque lá estava o nosso querido Jesus Cristo, que está sempre conosco, que está sempre presente. Por mais que o Senhor possa ser difícil, por mais que a depressão queira falar que é o fim, eu venho te dizer que assim como o Senhor Jesus esteve na fornalha, em Sadraque, Mesaque e Abednego, ele estará presente contigo, ele não está perdido, ainda tem solução, ainda que seja morte, o Senhor, segundo tua vontade, ele pode fazer acontecer em nome de Jesus. Aleluia, glorificação de nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, é a palavra do Senhor, ela vai continuando ali. Então, se vocês perceberem, como ele aumentou 7 vezes mais a fornalha, tem outro cuidado de Deus, que o Sadraque, Mesaque e Abednego, que você pode notar, que aqueles mesmos soldados que os jogou na fornalha, a própria Bíblia relata o quê? Que eles, o fogo consumiu eles. Então, ou seja, se consumiu eles que estavam lá em cima, e Sadraque, Mesaque estavam lá embaixo. Então, aí que a gente vê o cuidado do Senhor conosco. Aleluia, isso que vai complementar, com 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós, e assim ele cuidará da sua vida, em nome de Jesus. Então, você que está em casa, você que está presente aqui, por mais que você pense que é o fim, que não vai conseguir, que já deu, não consegue mais, eu venho te falar que ainda há esperança. E assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, o grande cuidado de Deus está cuidando de vocês. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo o grande cuidado de Deus para vocês. Ainda que passamos por dificuldades, por tribulações, o Senhor está sempre cuidando de nós. Você pode ver que pela pandemia, tinha tudo para poder estar errado, para tudo já ser o fim, e Deus ainda teve um cuidado, e aqui estamos ainda firmes e fortes para a honra e a glória do nome de Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia.